Você é de esquerda? Eu acho que você é de esquerda. Existe toda uma indústria cultural para fazer parecer que ser de esquerda é ser ruim. É possível que você seja de esquerda e nem saiba. Eu conheço muita gente de esquerda que tem dificuldade em admitir que é de esquerda, tem até vergonha. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai descobrir se você é de esquerda e eu quero que você tenha orgulho de ser de esquerda. Antes disso, eu vou fazer uma ressalva. Eu não vou entrar aqui numa definição global, histórica e aprofundada sobre o que é de esquerda. Eu já tenho vídeos sobre esquerda e direita. Eu pretendo escrever de maneira aprofundada o que é de esquerda, porque eu acho que não fizeram muito bem isso até agora. O Bob até que fez um bom trabalho, mas ele comete uma série de erros. Os comunistas também têm bons pontos interessantes, eu me considero comunista, mas não vem ao caso, também tem bons pontos interessantes sobre o que é ser de esquerda, mas o tema é profundo. Eu vou me aprofundar aqui nas pautas que a esquerda defende, né, nas pautas históricas até hoje, até os dias de hoje que a esquerda defende, e eu quero saber como é que você se posiciona nessas pautas, porque eu vejo muita gente que concorda com todas elas e ainda assim diz que não é de esquerda. Então vamos fazer de maneira não muito profunda essas pautas, mas vamos falar um pouco sobre as pautas, né? Como que posiciona-se direita e esquerda historicamente a partir dos dados, tá? A partir dos dados, como se posiciona esquerda e direita, e eu quero saber se você é de esquerda ou de direita, e se você for de esquerda, eu queria convidar você a parar de ter vergonha de esquerda, eu queria convidar você a assumir a camisa da esquerda e entrar numa guerra cultural, onde a gente passa a defender uma visão de esquerda sobre o mundo. Antes disso, eu sou o professor Daniel Cidade, eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixarem aquele like maroto, ativar o sininho, quem puder contribuir com Apoia-se, agradeço quem já está contribuindo. Quem puder também me siga no Instagram e no TikTok, que eu faço vídeos mais curtos lá. Então vamos num tema, né? Religião. Qual que é a pauta de esquerda? A pauta de esquerda é Estado laico. A existência de católicos, evangélicos, espíritas, qualquer que seja a religião, só é possível com paz, só é possível com dignidade se existir um Estado laico. Um Estado laico é um Estado que não professa fé religiosa. Não é um Estado ateu, mas é um Estado que permite e respeita o ateu, permite e respeita o cristão, permite e respeita qualquer religião. Qual que é a pauta de direita que a gente vê na prática, embora muitos direitistas vão dizer que são a favor do Estado laico? A pauta é um Estado confessional. Esse Estado confessional, ele pode se dar de maneira radical ou não radical. Ele é radical na medida em que ele professa uma religião e obriga as pessoas a aderirem àquela religião. O Brasil, ele é um Estado que ele não é laico, ele se diz laico. Ele não é laico, mas ele se diz laico porque ele não nos obriga a ter uma religião. Ele é um Estado não laico, menos radical. Ele não te obriga a ter uma religião, mas existe, né, uma religião predominante e ele favorece. Ele favorece as instituições públicas, estão cheias de símbolos dessas religiões. Se você botar outros símbolos, você pode ter problema. As pessoas têm uma série de vantagens por participarem da religião dominante. Então, se você é a favor de um Estado laico, você está fechado com a esquerda. Se você é a favor de um Estado confessional, seja ele radical, extremista ou não, você está mais fechado com a direita. Desigualdade social. A esquerda é contra a desigualdade social. A esquerda quer diminuir a desigualdade social. Ela considera isso ruim. É claro que na complexidade das coisas existem esquerdas que toleram maiores ou menores desigualdades sociais, mas a desigualdade social é vista como ruim. A direita não vê problema na desigualdade social, ela considera inclusive boa, tá? Então no mundo onde 1% da população concentra mais riqueza do que 90% da população, a direita vai criar teorias econômicas que são teorias econômicas que não são baseadas nos fatos, elas são basicamente ideologias, não é ciência, tá? A maior pseudociência do mundo é a economia liberal e a direita não considera a desigualdade social um problema, pelo contrário, ainda defende muitas vezes que a desigualdade social é um benefício, é a partir da desigualdade social que a gente tem crescimento econômico e uma série de bens que foram conquistados pela classe trabalhadora, mas que a direita faz parecer que foram conquistados por um grupo muito pequeno de grandes empresários que na verdade são parasitas. Guerra às drogas. A esquerda é contra a guerra às drogas porque a guerra às drogas mata mais do que o próprio uso das drogas e a guerra às drogas impede medidas efetivas para lidar com o problema das drogas. Uma dessas medidas, inclusive, é a diminuição da desigualdade social, é um sistema de saúde único para todo mundo e uma série de outras coisas. O vício em drogas é um problema político, sócio e econômico e a gente precisa
combater esse vício em drogas a partir de medidas eficazes, não com a polícia subindo no morro e genocidando a população pobre, preferencialmente negra. Não existe cracolândia em países com pouca desigualdade social. A guerra às drogas aumenta o malefício das drogas. É a direita que defende isso. Saúde e educação. A esquerda é a favor que a saúde e a educação sejam públicas e gratuitas e de qualidade para todos. A direita sistematicamente vem sucateando a saúde e a educação no mundo. Você pode pesquisar onde você quiser. Quando você vê pessoas combatendo educação pública, gratuita, de qualidade ou saúde, você está vendo pautas de direita, você está vendo políticos de direita combatendo isso. Então, se você é a favor de saúde e educação acessível para todos, você está defendendo uma pauta de esquerda. Prisões. As prisões burguesas encarceram em massa as populações periféricas, as pessoas pobres, preferencialmente negras. As prisões aumentam a violência, isso já está mais do que estudado. Você chega lá ladrão de galinha e sai de lá criminoso profissional. Quem defende isso é a direita. Quem defende essas prisões punitivistas é a direita. Nossas prisões burguesas são aporofóbicas, que significa aversão aos pobres, tanto que só pobre praticamente vai pra cadeia, rico não vai preso. Isso é um projeto, e isso é um projeto de direita. Isso não é por acaso, isso não é porque as prisões são falhas. As prisões acertaram em cheio nos seus objetivos, que é encarcerar as pessoas pobres, preferencialmente negras, e a esquerda se opõe a isso. A esquerda se opõe a esse mundo onde só pobre vai pra cadeia e onde as prisões aumentam a violência do nosso país. Aborto. Os países onde o aborto é legalizado possuem menores índices de aborto. A esquerda é a favor do direito, da não demonização das mulheres que abortam, do direito de, se elas precisam abortar, elas abortem de maneira segura, e ela é a favor de medidas que façam com que as mulheres não se sintam obrigadas a abortar, como acontece muitas vezes por questões econômicas, mais uma vez baseadas em desigualdade social, por questões de saúde, por questões de educação e muitas vezes por questões do aborto paterno, que é quando o pai abandona a criança e a mulher e simplesmente não acontece nada. A esquerda lutou muito para a pensão alimentícia e mais uma série de coisas. Ainda precisamos muito mais. A gente precisa criar um contexto social onde as pessoas não se sintam obrigadas a abortar, onde as pessoas tenham acesso à informação acerca do que gera, porque isso existe. A gente vive numa bolha, mas tem pessoas que não sabem, que não têm acesso a anticoncepcionais e afins, que não têm acesso à informação. Então a gente precisa combater isso com saúde, com educação e com mais uma série de coisas, não demonizando, não humilhando, não tirando a dignidade das mulheres que precisam, por uma série de motivos, recorrer ao aborto. Então a direita é a favor desse mundo que é uma fábrica de aborto, que aumenta a quantidade de aborto, e a esquerda é a favor desse mundo que dá o direito das pessoas sobre os seus próprios corpos e cria as condições necessárias para que elas não precisem, predominantemente, na maioria das vezes, passar por essa situação que é traumática para a maioria das pessoas, que é o aborto. Racismo. Todo o combate ao racismo sempre foi e sempre será de esquerda. O racismo é estrutural na nossa sociedade e existe um projeto de direita de invisibilizar esse racismo. As cotas raciais é uma maneira de diminuir um pouco. Existem várias outras medidas para diminuir o racismo no mundo. Dá uma olhada, sempre que você vê político falando contra, você vai ver que é político de direita. Sempre que você vê político falando a favor, é político de esquerda. O mesmo vale para homofobia, para misoginia e para o capacitismo. Capacitismo, que é preconceito com pessoas com deficiência. Sempre que você vê alguém falando mal do feminismo, você já sabe que predominantemente essas pessoas são de direita. Ou às vezes, claro, uma pessoa de esquerda pode querer melhorar o feminismo e fazer críticas construtivas ao feminismo, o que é diferente, tá? A mesma coisa, a questão das raciais, né? A própria cota, né? Eu sou a favor das cotas raciais, mas eu vejo que existem medidas que poderiam melhorar essas cotas raciais, então eu posso ter críticas às cotas raciais, mas não são críticas que buscam eliminar as cotas raciais, e sim críticas que buscam melhorar as cotas raciais. A mesma coisa, você pode ter críticas ao feminismo, mas não com o intuito de eliminar o feminismo, e sim melhorá-lo, tá? Então, críticas existem em todos os âmbitos. O que a gente precisa entender é que sim, historicamente, estatisticamente,
politicamente essas pautas são de esquerda. A própria esquerda muitas vezes não vê isso, a própria esquerda muitas vezes nega isso. Muitas vezes pessoas de esquerda têm vergonha de ser de esquerda. Eu conheço muitas pessoas que não se dizem de esquerda, mas que todas essas pautas que eu apontei aqui, elas concordam, elas tomam a posição da esquerda e elas acham que isso é só uma questão de bom senso. Não é, é uma questão de esquerda. Bom senso é uma questão de esquerda. Se você acha que esse vídeo é maniqueísta, eu te desafio a me explicar o que é maniqueísmo. Eu estou aqui insinuando que talvez você não saiba o que é maniqueísmo, porque esse vídeo não é maniqueísta, esse vídeo ele é materialista, ele está menos preocupado com o que as pessoas dizem acreditar, com o que as pessoas dizem defender, com o que a esquerda e a direita diz acreditar e defender, porque eu acho que muitas vezes a esquerda falha miseravelmente em compor as narrativas, tá? Muitas vezes a gente compõe uma narrativa que dá muito espaço para a direita se fazer de bonzinha. Então a direita, né, o que realmente defendem os políticos, as pessoas de direita quando eleitas, quando assumem o poder. Então esse é um vídeo materialista, muitas vezes ele pode parecer contraintuitivo para vocês, porque a gente tem uma visão da política que é idealista, né? Ah, e o que dizem os liberais ou a direita e blá blá blá, não é bem assim e blá blá blá. É bem assim muitas vezes, tá? É bem assim. Então todas essas pautas dariam um vídeo, podem render eventualmente um vídeo. Eu quero que vocês contestem, porque eu me considero bastante preparado a defender isso que tá aqui, com dados, com fatos, não é achismo, eu não tô aqui para fazer achismo. Eu tô aqui para chamar as pessoas de esquerda a se assumirem e pararem de ter vergonha de serem esquerda, porque a gente está numa guerra cultural. Essa guerra cultural está colocando 33 milhões de pessoas no nosso país passando fome. Essa guerra cultural é negacionista, assim, no climática, por exemplo, que eu nem citei aqui, mas mais uma vez, todo partido republicano nos Estados Unidos que é considerado de direita é negacionista. O Partido Democrata não é, embora Estados Unidos, né, é tudo direita, basicamente, para os meus padrões, pelo menos, mas ainda assim a esquerda norte-americana foi a esquerda, então, que, né, surgiu como esquerda por combater o racismo na década de 60. A direita, os republicanos queriam manter a segregação racial, os democratas queriam acabar com a segregação racial. A mesma coisa no climático, né? Então, os republicanos são negacionistas climáticos, os democratas defendem um reformismo que não vai resolver o mundo, mas pelo menos não são negacionistas, e por aí vai, né? O mundo inteiro é muito complexo para abordar num vídeo só, inclusive para eu ter conhecimento sobre o mundo inteiro, mas existem padrões que se repetem e aqui a gente teve só uma pinceladinha deles. Então é isso, pessoal. Assumam o coraçãozinho vermelho de vocês e até mais.